um incêndio grave que aconteceu ontem em Ramos, porque ele traz para a vitrine um monte de coisa, né? E ontem você falou rapidamente sobre isso, mas queria te ouvir agora porque expõe, entre outras coisas, uma situação absolutamente precária, más condições de trabalho de quem faz o carnaval no Rio de Janeiro, né? Isso, é a mesma lógica do que eu falava no comentário anterior. Se é tão importante para a economia do Rio de Janeiro, para o turismo do Rio de Janeiro, o carnaval das escolas de samba, é inadmissível, envolvendo dinheiro público, é inadmissível que o poder público seja complacente com essa situação. Porque isso que aconteceu ontem na zona norte do Rio, em Ramos, aquele incêndio, aquela coisa perigosíssima, gigantesca, aquilo ali é um caso, não exceção. Aquilo é a regra. E aquele ateliê, aquela confecção, talvez seja considerando o conjunto dos ateliês, talvez seja das empresas que operassem em melhores condições. Para você ter uma ideia, a média da produção do carnaval, seja em ateliê, seja em pequenas confecções e tal, para a produção das fantasias e nos barracões, para a produção das alegorias, a regra é essa. É uma regra de improviso, de tudo feito em cima da hora, trabalhando 24 horas por dia, ganhando muito pouco, em condições desumanas, sem ventilação, sem ar, sem treinamento para usar o equipamento, sem que o equipamento caiba naquele lugar, sem que haja estrutura elétrica para comportar toda aquela demanda. Mas, claro, o dinheiro para o carnaval, o dinheiro público, eu repito isso, daí porque a responsabilidade dos governantes. O dinheiro público chega em cima da hora, com muita sorte, 2 meses antes do carnaval, muitas vezes mais perto, 1 mês antes do carnaval, e aí esse desespero todo. Então, é uma indústria, em grande medida, financiada por dinheiro público, que se acomodou a esse estado de coisas, e até um pouco romantizado, glamourizado isso. Só que todo ano, Sheila, todo ano tem uma tragédia dessa aqui no Rio de Janeiro. Ela pode ser maior ou menor, mas todo ano a gente noticia acidente, pegou fogo, a alegoria foi destruída. Quando não, um acidente dentro da própria Sapucaí, como a gente já viu, gente caindo de carro alegórico e morrendo, colega de imprensa sendo atropelado por carro alegórico dentro da Sapucaí, porque o carro alegórico é mal preparado, mal estruturado, não tem segurança, o motorista não enxerga direito, atropelou, matou uma pessoa, a pessoa ficou meses no hospital e depois morreu, e nada acontece. Não faz muito tempo, lembrava ontem com o Mário Dias Ferreira disso aqui, no desfile da Série Ouro, na hora da dispersão, ao fim do desfile, uma criança foi atropelada pela manobra de um carro. E aí você vai ver, eu até estou pedindo aqui para a gente reconstituir isso, ver como é que está esse caso, vai ver se alguém foi punido, se alguém foi responsabilizado, se alguém pagou por aquilo. Então é um conjunto de preparação de carnaval que, a bem da verdade, tem que botar o dedo na ferida, é feito à margem da República, porque quem comanda o carnaval no Rio de Janeiro não está, digamos assim, submetido às mesmas leis que nós, ou melhor, estando, não as respeita, tem as suas próprias regras, seus próprios tribunais, e o poder público é complacente com esse troço, financia esse troço. As escolas de samba vão, eu vou ter que botar o dedo na ferida, as escolas de samba vão para Sapucaí, com seus belos enredos, lindos sambas, muitas vezes em defesa do trabalhador oprimido, dos pobres, das minorias, mas as condições de trabalho práticas que essas escolas, com esses discursos, dão para os seus servidores, para os seus funcionários, nas suas quadras, nos seus barracões, nos seus ateliês, são compatíveis com o discurso? A resposta é óbvia, óbvio que não. Então, toda vez nós teremos isso acontecendo aqui no Rio de Janeiro, e o poder público precisa agir. Se tem dinheiro público, e é muito dinheiro, o poder público é o responsável. Fiscalização. Não tinha licença, não tinha certificado de bombeiros. Como assim? Negócio gigantesco. Todo mundo se conhece. Como não tinha licença? Como foi possível operar? E isso é um caso, hein? Não quero nem particularizar. São dezenas de casos como esse, centenas de casos como esse, preparando o carnaval, esse lindo que a gente vê na Sapucaí. Mas do submundo mesmo ninguém quer cuidar, em todas as suas camadas. É isso. O carnaval, como eu disse antes, é a festa da liberdade, a festa do caos. Mas a preparação do carnaval não deveria ser, né? Nós deveríamos ser altamente profissionalizados. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é carnaval. E aí eu faço aqui a pergunta do nosso ouvinte, deixa eu ver o nome dele. Concessionária de motocicletas. Olha só. Mas é uma pergunta retórica, depois de tudo que o Andreasa já explanou. Existe carnaval no Brasil de desfiles sem trabalho análogo à escravidão? Acho que a resposta está claríssima. Andreasa, Megali, Sheila, diga. Só uma nota aqui rápida, que é o seguinte, cara, é muito difícil. Eu adoro carnaval, cara. Eu vivo carnaval ainda hoje. É uma luta diária que a gente trava com a percepção da realidade e do que está no submundo do carnaval com essa paixão. É muito difícil equilibrar isso, mas aos poucos a gente vai largando, cara. Aos poucos o mundo real vai se impondo, como eu gosto de dizer. É duro o troço aqui. Não vejo solução para isso não, Megali.